E aí, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de administração científica dentro do contexto da administração geral. Se você ainda não for inscrito, peço que se inscreva no canal e deixe o seu gostei no vídeo, me ajuda bastante, tá? Bora para a aula. A administração científica foi desenvolvida pelo engenheiro americano Frederick Taylor entre o final do século XIX e o início do século XX. Você tem que saber o nome do Taylor, tá? Quando cobra as abordagens da administração, a evolução da administração, você tem que saber cada um. Científica é o Taylor, a clássica é o Fayol, relações humanas, o Elton Mayo. Você tem que saber esses nomes, tá? Muitas vezes você mata uma questão só sabendo esse nome. Enfim, Taylor, no chão de fábrica, analisou o trabalho de cada operário e observou que esses operários aprendiam como executar as tarefas observando os outros operários. Assim, percebeu a falta de uniformidade das técnicas e dos métodos de trabalho, tendo em vista que havia diferentes métodos de execução para a mesma tarefa. Então, o Taylor acabou descobrindo que era meio rudimentar os métodos de execução das tarefas nos chãos de fábricas, tá? E aí ele também descobriu que a gerência desconhecia a rotina de trabalho e o tempo necessário para realizar cada tarefa. Então ele veio com um objetivo, ele disse, bom, tenho que eliminar os desperdícios e tenho que aumentar os níveis de produtividade. Fazendo o quê? Aplicando técnicas e métodos científicos. É por isso que o nome da escola se chama Administração Científica, tá? Nesses estudos, Taylor concluiu que tinha que buscar a melhor maneira de fazer cada tarefa e aprimorar essa tarefa por meio de um estudo capaz de racionalizar o trabalho dos operários. Ele chamou isso de estudo dos tempos e movimentos. Então, ele queria sair do método rudimentar para um método mais racional, para um método mais científico, certo? Bora avançar. Essa tentativa de Taylor de substituir métodos rudimentares de produção por métodos científicos, estudo do tempo, ficou conhecido como ORT, tá bom? Então, a Organização Racional do Trabalho é o nome que ficou conhecido essa tentativa de Taylor de sair do método de produção rudimentar para um método científico. Daqui a pouquinho a gente vai ver mais características do ORT, tá? Por enquanto, salva só esse nome aí, que ele é bem relevante para a gente. Para Taylor, a organização era tida como um sistema fechado, ou seja, não recebia influências externas. A ênfase da administração científica está nas tarefas e o seu objetivo é aumentar a eficiência e a produtividade. Grifei para você os pontos mais relevantes, tá? Administração científica, sistema fechado, você consegue ganhar algumas questões com isso, e o foco é nas tarefas. Você vai ver aí muitas vezes as questões tentando te confundir, dizendo que o foco não é na tarefa, é na estrutura organizacional. E isso aí é a administração clássica, tá bom? Científica é Taylor, é foco, é tarefa. Ideia, aumentar a eficiência e aumentar a produtividade, certo? Voltando para a ORT, que eu te falei que era importante para a gente, Organização Racional do Trabalho. A ORT tem os seguintes fundamentos: análise do trabalho e do estudo dos tempos e movimentos. Então, eu tenho que encontrar a melhor maneira de fazer cada atividade, eliminando movimentos inúteis e utilizando de ferramentas e técnicas para aprimorar a execução da minha tarefa. Depois de encontrar a melhor maneira, eu vou estudar e descobrir o tempo padrão para cada tarefa, tá? Estudo da fadiga humana. Taylor também verificou que a fadiga diminuía a eficiência dos trabalhadores, diminuía a produtividade, diminuía a qualidade, era uma perda de tempo. Então, a administração científica busca racionalizar os movimentos, eliminando os movimentos que são inúteis, que produzem fadiga e que não estão ligados de maneira direta com a tarefa executada pelo operário. Divisão do trabalho e especialização do operário. Está bem ligado, né, essa análise do estudo dos tempos e movimentos e do estudo da fadiga humana, que ele cria pessoas super especializadas. Dentro de uma linha de produção, tem um cara que acocha o parafuso e tem um cara que afrouxa o parafuso. Tem um cara que pega o parafuso, tem um cara que engraxa o parafuso, entendeu? Cada um é super especializado em uma única tarefa. Cada um faz o movimento correto, cada um elimina movimentos inúteis e faz aquilo dentro de um tempo padrão, tá?
Desenho de cargos e de tarefas. Então, ele define o que cada operário vai fazer e como deve ser feita cada tarefa. Então, Taylor foi o pioneiro, tá, nessa tentativa de estabelecer aí desenhos de cargos e desenhos de tarefas. Hoje isso se traduz em quê? Nos planos de cargos e carreiras, né, que tem aí nas organizações públicas e privadas. Então ele dizia, ó, o parafuso que vai ser acochado nessa linha de produção aqui são 6 voltas, tá? E desenhar para a tarefa como é que tinha que ser. Então, são 6 voltas que tem que ser dada aí em 3 segundos. Então, o operário tinha que fazer aquilo para evitar a perda de tempo, para evitar movimentos inúteis, a fim de aumentar a eficiência, a fim de aumentar a produtividade. Incentivos salariais e prêmios de produção. O Taylor dizia que a produção baseada no tempo, o salário mensal, o salário semanal, por exemplo, não estimulava ninguém a trabalhar mais. Então tinha que substituir pela produtividade. Então quem produz mais, quem produz menos ganha menos. A ORT também introduz o conceito de homem econômico, né? O homo economicus. O homem é motivado a trabalhar pelo dinheiro. O homem não trabalha porque gosta. O homem trabalha porque gosta de ganhar dinheiro. Ele quer dinheiro, tá? Taylor também falou sobre as condições ambientais de trabalho. Dizia que a iluminação, o conforto, enfim, esse conjunto de condições garantem o bem-estar físico do trabalhador e diminui a fadiga desse operário. Então, ele tinha que propiciar boas condições de trabalho para aumentar a eficiência no trabalho. Aqui eu vou destacar de amarelo para você ter uma observação bem importante, tá? Apesar de falar de condições ambientais de trabalho, Taylor não estava preocupado com o bem-estar do trabalhador em si, ele estava preocupado com o aumento da eficiência do trabalho. Então, ele dizia, ó, tem que ser bem iluminado, tem que ser ventilado, tem que ser não sei o quê. Não porque estava preocupado do cara ficar com mal-estar, do cara não ficar bem no ambiente de trabalho, mas sim porque aquelas condições ia garantir o bem-estar físico daquele cara e aquele cara ia produzir mais. O foco dele era sempre na tarefa, tá? Padronizações de métodos e máquinas. Nossa, passei, né? Voltei, na verdade. Padronização de métodos e máquinas. Cadê meu slide? Tá aparecendo para vocês aí? Tá. Enfim, a padronização dos métodos, a padronização dos movimentos das máquinas elimina o desperdício e aumenta a eficiência. Supervisão funcional. O Taylor era contra a centralização da autoridade. Para ele, tem que ter vários supervisores, cada um especializado na sua área. Então, o mesmo colaborador respondia a vários supervisores, tá? Taylor definiu ainda os princípios da administração científica, também conhecidos como funções administrativas de Taylor, que é o planejamento, o preparo, o controle e a execução, PPCE. Você pode pensar aí no nosso processo administrativo, né? O nosso pode ser, nosso planejamento, organização, direção e controle. Isso aqui surgiu em um momento posterior, em outra escola, e acaba sendo, esse nosso pode ser, o mais aceito, o mais utilizado, o mais moderno dentro da administração. Tá? De toda forma, Taylor trouxe esses 4 princípios: planejamento, preparo, controle e execução. Planejamento, tem que substituir os métodos rudimentares, os métodos improvisados, por métodos planejados e baseados em estudos científicos. Preparo, eu tenho que preparar os meus operários, os meus colaboradores, de acordo com o método científico, de acordo com a aptidão de cada um. Então eles são treinados para fazer aquilo da melhor maneira, de acordo com a aptidão dele e de acordo com os métodos planejados, né? Controle é verificar, é controlar o trabalho, certificar que aquilo está sendo executado de acordo com o que foi planejado e preparado. E a execução. Taylor diz que tem que ter feito uma distribuição de responsabilidades e de formas de trabalho para que a execução seja organizada e bem feita, certo? São esses os princípios da administração científica de Taylor. Claro que a escola, claro que a abordagem sofreu e sofre ainda várias críticas, né? Apesar de ser um avanço, sendo muitas coisas ainda utilizadas hoje. Você vê que tem aqui na tela que o Taylor é o fundador da moderna teoria geral da administração. Então, muitas coisas do serviço público e da administração de empresas privadas se baseiam nos fundamentos de Taylor, mas sim, existem as críticas, né? Isso é bem normal quando se fala de escolas de administração. Mecanicismo da administração científica. O que é que isso quer dizer? A organização era uma máquina, era um arranjo rígido, era um arranjo estático de peças, e as peças eram os operários. Os funcionários eram vistos como peças, peças de máquinas, né, que tinham que trabalhar com a maior eficiência possível. Então,
o lado pessoal do trabalhador não era tão considerado, né? Super especialização do operário é uma crítica também. Esse operário que só acocha parafuso, ele está sempre fazendo uma tarefa muito simples e que pode ser facilmente ensinada, então o trabalho era muito chato. O cara passava aí, estamos falando no período aí do século XIX, começo do século XX, o cara passava 16, né, 15 horas de trabalho só acochando parafuso. Aquilo era muito chato e não trazia nenhum tipo de satisfação, tá? Visão microscópica do homem, Taylor ignorava, a administração científica, na verdade, ignorava que o trabalhador é um ser humano, é um ser social, ele é apenas uma peça que move uma máquina, e isso na prática acabou não sendo bem assim. A ausência de comprovação científica, apesar da escola de administração científica ter a ideia de trazer métodos e movimentos padronizados através de métodos científicos, a escola não apresentou muitas comprovações científicas dos seus métodos e dos seus princípios, tá? A abordagem incompleta da organização, aqui a organização considerava apenas as organizações formais, Taylor desconsiderava os órgãos informais de dentro das empresas, as pessoas, né? Enfim, os grupos informais, e isso trouxe bem alguns malefícios para a escola. Limitação do campo de aplicação, Taylor se focou muito no chão de fábrica, né? No operário, na fábrica, e talvez isso não se aplicou também ao varejão, ao mercado de consumos, enfim, ao terceiro setor, ficou muito no chão de fábrica. Abordagem prescritiva e normativa, a preocupação da escola acabou sendo muito em prescrever normas para cada situação, então tinha uma receita de bolo, tudo o que acontecia dentro daquela empresa, dentro daquela organização, daquela fábrica, na verdade, tinha uma resposta, tinha como reagir, se tinha como saber. Era bem engessado, era bem rigoroso. E no mundo real não é bem assim, tem variáveis externas que podem afetar, e uma abordagem de sistema fechado. A administração científica apenas olhava para dentro da organização, ela não levava em consideração aspectos do ambiente externo, aspectos em que a organização estava inserida, tá bom? Finalizamos, focamos nos principais pontos da escola de Taylor. Peço que você resolva muitas questões sobre o assunto, tá? Que vai te dar uma filtradinha e você vai ver como você aprendeu. De toda forma, se ficar alguma dúvida, me manda alguma mensagem, me manda, escreve aqui algum vídeo meu. Se você não achar mais esse vídeo, pode comentar em qualquer vídeo que eu vou lá e te respondo. E se você gostou ou pelo menos aprendeu alguma coisa, peço que você se inscreva no canal, que me ajuda bastante. Deixa também o teu gostei no vídeo, que ajuda ainda mais. Beleza? É isso, bons estudos, tchau, tchau.